Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem viver em paz, mesmo em meio às adversidades? Será sorte ou resultado de uma vida de obediência a Deus? No livro de Levítico, capítulo 26, dos versos 3 a 12, Deus vai nos ensinar sobre as bênçãos provenientes da obediência. Nos versículos de 3 a 4, Deus fala: Se andardes nos meus estatutos e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo. Nesse trecho, no livro de Levítico 26, dos versos de 3 a 12, Deus vai trazer sobre as bênçãos provenientes da obediência a Ele. Deus nos revela que a obediência é a chave para abrir as portas das bênçãos. Ele fala sobre chuvas no tempo certo, colheitas em abundância e principalmente sobre a presença dele todo o tempo com o seu povo. E não é apenas sobre prosperidade que esse capítulo vai nos trazer, mas sobre andar ao lado do Criador, sentindo a sua paz em cada estação. Mas antes de continuarmos, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Lorena Prado, sou cristã, advogada, esposa e mãe. E neste espaço eu compartilho um pouco sobre os aprendizados com Deus, através da sua palavra. Nos versículos de 3 a 5, o Senhor nos promete chuvas e colheitas, o que representa fruto e ordem da provisão. Quando escolhemos obedecer, Deus otimiza o tempo da nossa vida, ou seja, nada nessa vida, para nós cristãos, acontece sem que Deus saiba, sem que Deus tenha necessariamente organizado o tempo certo para essas coisas acontecerem, né? Ou seja, as coisas acontecem no momento exato em que Deus planejou para que elas acontecessem. Nos versos de 6 a 8, Deus vai trazer sobre a obediência, né? A segurança e o descanso interior. Deus nos fala que a obediência nos traz essa segurança e esse descanso interior, essa paz que excede o entendimento. Mesmo em meio aos desafios, o coração de quem confia em Deus permanece tranquilo. Ou seja, a verdadeira paz ela não está na ausência de lutas, na ausência de adversidades, mas na real presença de Deus, e nas bênçãos que são provenientes da nossa obediência a Ele. Nos versos mais à frente, nos versos de 9 a 12, Deus vai nos trazer a seguinte palavra: Andarei entre vós e serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Ou seja, Deus está dizendo aqui que o tempo todo, se nós formos obedientes à palavra, o tempo todo ele estará presente conosco e nada se compara à presença de Deus nas nossas vidas. A obediência ela não é uma troca, né? Ela é uma relação contínua com Deus. Ela não é nós não devemos obedecer a Deus por medo de punição, mas por amor e reverência a Ele, que é o que gera a nós a comunhão. E o que Deus falou ao meu coração com esses versículos, né, através desse capítulo, sobre obediência, sobre sermos obedientes e o que a obediência nos traz, gera na nossa vida, né, que é justamente essa paz que excede o entendimento, mesmo em meio às adversidades. E aí eu chamo a atenção para o ponto principal. A obedecermos a Deus não nos garante uma vida sem problemas, sem adversidades, muito pelo contrário, né? Deus foi muito claro na palavra dele quando ele trouxe que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E é justamente sobre isso. Quando nós escolhemos obedecer a Deus, naturalmente e consequentemente, né, vem sobre nós essa paz que excede o entendimento, que foi justamente a promessa de Deus através desse capítulo. E nós precisamos entender que é justamente essa obediência que nos permite essa vida leve aqui na Terra, né? Quando a gente lê esse capítulo 26 do livro de Levítico, a primeira impressão talvez pode ser de que Deus nos chama à obediência quase que como uma obrigação, mas Deus, através do livre-arbítrio,
nos permite escolher obedecer ou não. Como um pai bondoso e amoroso, ele nos diz, nos avisa as consequências de cada escolha que nós fazemos. Então, as consequências da escolha de obedecer a Deus são bênçãos. E as consequências, obviamente, da não obediência a Deus, justamente é maldição. E falou muito ao meu coração essa palavra hoje, justamente porque nós tendemos a viver, por vezes, quando desconectados com Deus, a uma vida de desobediência, né? Mesmo sendo cristãos, por vezes a gente se pega em situações de desobediência a Deus. E aí eu vou trazer uma situação específica aqui, que eu acho que muita gente vai se identificar, principalmente dentro do casamento, né? É, nós, por vezes, temos a tendência quando ficamos chateados com algo que o outro nos diz, nós reagimos, né? Às vezes ficamos irritados, bravos e viramos a cara, né? E queremos dar um gelo na pessoa ali e ficamos dias, às vezes, sem conversar com o nosso parceiro, quase que como uma forma de punição, né? Porque, afinal de contas, nos sentimos injustiçados, né? O parceiro, às vezes, falou algo que eu não gostei, algo que me feriu, ou foi grosseiro comigo, e nossa, eu não mereço isso. E Deus me chamou muito a atenção para essa palavra, porque o que a palavra dele fala, né, é que nós devemos nos humilhar e que a política do cristão, ela não deve ser sobre mérito, mas sobre graça e misericórdia. E a justiça não é nossa, é de Deus. Então, quando a gente se age dessa forma, às vezes reage ficando emburrados por dias, brigados com o nosso parceiro por dias, isso diz muito mais sobre nós, sobre o nosso orgulho e a nossa vaidade, do que sobre obedecer a Deus naquilo que Ele nos chama a fazer como cristãos. E o que Deus nos chama a fazer é nos redimir, né? Nos humilhar, independente se estamos certos ou errados, independente se isso é confortável ou não para nós. A nossa postura como cristãos é entender que nós devemos nos humilhar por amor e obediência a Deus, para que através das nossas ações Deus seja glorificado e engrandecido, o nome dele seja conhecido por aqueles que nos veem. E é muito interessante isso, porque quando a gente reage dessa forma, né, nós ficamos bravos. Às vezes o meu marido fala algo comigo que me desagrada e eu fico brava, eu fico irada e eu me recuso a perdoá-lo de imediato e fico por dias, às vezes, né, por horas ou dias, brigada e brava e emburrada, né, quase que como, nossa, mas como assim, né, ele foi injusto comigo e eu não mereço isso, eu não mereço passar por essas situações. Quantas vezes, né, nós falamos isso, eu não mereço passar por essa situação, nos colocando ali num patamar de mérito, e nós precisamos entender que a política de Deus não é merecimento, né, Deus deu o seu filho para morrer por nós na cruz, por graça e misericórdia, porque se fosse por mérito, nós e graças a Deus por isso, né? Porque se fosse por mérito, obviamente, nós não teríamos sido salvos pela cruz. E nem enxertados na videira, né? Nós não merecemos nada. Nossa carnalidade humana e a nossa condição de pecadores não faz com que não mereçamos nada. E graças a Deus por isso, que por graça e misericórdia, Ele permitiu que nós fôssemos salvos. Então, falou muito ao meu coração sobre essa obediência desmedida. Quando nós reagimos e agimos no nosso dia a dia com as pessoas que estão ao nosso redor, que a gente convive, né? Nós precisamos ter uma atitude de obediência, ainda que isso nos desconforte, ainda que isso nos cause uma sensação momentânea ali de injustiça. Nós precisamos entender que é justamente obedecendo a Deus que as bênçãos virão. E não com a força, de novo, do nosso próprio braço. Né? Porque quando a gente quer aplicar a nossa justiça humana, a gente entende que o resultado daquilo, né, virá pela nossa própria força, e não é assim que funciona. As coisas acontecem e as bênçãos vêm sobre a nossa vida por graça e misericórdia de Deus. Se você ficou chateado com alguma coisa do seu parceiro ou de outra, né, de alguém,
nossa, se sentiu injustiçado e sentiu que não merecia estar ali passando por aquela situação, pense nisso, porque Deus nos chama a nos humilhar. Deus não quer, e aí eu trouxe essa situação, esse exemplo, que é um exemplo que eu particularmente vivo muito. Deus não quer um casamento baseado em brigas, em atritos, muito pelo contrário, Deus quer pessoas unidas, Deus quer um casamento fortalecido nele, e quando você escolhe se redimir, escolhe se humilhar, mesmo desconfortável, mesmo sentindo que você não estava errado em determinada situação, você engrandece o nome de Deus, você obedece à determinação dele na sua vida, isso glorifica o nome dele e as bênçãos automaticamente virão, porque ele prometeu isso através da palavra dele. E a palavra de Deus não erra, né? Ela é perfeita. É claro que, e aí trazendo para uma vida prática, né? É claro que falar, isso é muito fácil. Quando a gente está aqui em comunhão com Deus, numa leitura assídua, a gente entende isso com muita facilidade, eu pelo menos entendo isso com muita facilidade, mas quando nós estamos vivendo isso na prática e os nossos sentimentos estão à flor da pele, de injustiça, de merecimento, de mérito e de ira, a nossa reação, por vezes, primeira não é essa, né? Não é de obediência a Deus. E que isso, confrontando ali com a nossa carnalidade, é difícil mesmo, é muito difícil, é desconfortável, é por vezes doloroso. Mas nós precisamos ter consciência e ter em mente que o nosso chamado como cristãos é justamente obedecer sem medida. É entender que quando eu escolho me redimir e me humilhar ao meu parceiro nessas situações, por obediência a Deus, é isso que vai me engrandecer futuramente, é isso que vai me trazer bênçãos futuras, é isso que vai fazer com que o meu casamento prospere, que o meu coração seja cada vez mais purificado, que eu seja cada vez mais santificada, porque na palavra de Deus ele nos chama, né? Aqueles que são santos, santifiquem-se mais. Então, que nós possamos ter isso em mente, que a obediência seja não por medo, mas que também seja por amor, por devoção, por reverência a Deus, entendendo que é através da obediência que nós glorificamos o nome de Deus, né? E, consequentemente, usufruiremos de bênçãos nas nossas vidas, né? Porque foi o que Deus nos prometeu. Em Levítico 26, verso 12, Deus fala: Andarei entre vós e serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Que essa palavra te lembre que a obediência é o que nos traz paz, essa paz que excede o entendimento. E principalmente a presença de Deus, porque é através da obediência que Deus se faz presente nas nossas vidas. É quando somos obedientes a Ele que Ele se revela a nós, que Ele nos dá resposta de oração, nos dá bênçãos desmedidas, que torna a nossa vida abundante em todas as áreas. Então, que podemos ter sempre em mente que a obediência é a estrada da paz, dessa paz que excede o entendimento. E se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, curta e compartilhe. Que assim você me ajuda a levar a palavra de Deus a mais pessoas. E que a luz da palavra esteja com você aonde estiver e transforme o seu coração todos os dias. Um beijo e até o próximo estudo.